Olá, meu nome é João Mauro, eu sou o autor e o Distinguished Analyst do estudo de Cybersecurity da ESG, Provider Lands, aqui no Brasil. Eu estou aqui hoje na ESH, conversando com o Zé Paulo e o Nelson. Gostaria que eles se apresentassem também e falassem um pouquinho sobre a ESH e as opiniões que eles têm sobre o mercado e diversos pontos que a gente vai tocar aqui sobre o mercado de Cybersecurity. Olá, meu nome é José Paulo, sou o Chief Security Officer da ESH Tecnologia, responsável pelo time de Delivery. Perfeito. Olá, meu nome é Nelson, estou atualmente como diretor de Engenharia de Vendas, Produtos e Alianças da ESH Tecnologia. Estou aqui para conversar um pouquinho sobre cibersegurança. O estudo de Cybersecurity feito pela ESG Provider Lands aqui no Brasil abordou mais de 70 empresas de cyber. Essas empresas elas estão nos quadrantes de soluções que estão nesse estudo, né? E hoje nós estamos aqui conversando justamente com a ESH por ela ser uma das líderes de diversos desses quadrantes, né? E aí eu converso com vocês dois a respeito desse assunto, né? A respeito principalmente da questão de uma empresa como a ESH ser referência do mercado, né? O que vocês entendem que é importante para uma empresa ser realmente referência de mercado no mercado de cyber, que é um mercado tão específico, né, como esse nosso? O que vocês podem me dizer sobre isso? Bom, como Chief Security Officer, responsável pela equipe de Delivery da ESH, quando a gente olha para uma empresa e eu falo assim, essa é referência, tem alguns elementos que são comuns a todos. Primeiro é o tempo de mercado. A gente entende que uma empresa, para ser referência, ela tem que ter um tempo de vida. A ESH está quase 30 anos no mercado de cibersegurança, ou seja, não é uma empresa que começou agora. Isso carrega o quê? Experiência. Então é um elemento de referência super importante, a experiência. O outro está atrelado à inovação constante. Desde o dia 1 da ESH, ela vem criando coisas e colocando no mercado de cibersegurança no Brasil, que é um mercado que a gente entende que está em evolução, mas que já percorreu um longo caminho. Então a inovação está junto do DNA, junto com a experiência. Nelson? Então, até complementando um pouco o que o Zé Paulo comentou aqui, quando meu trabalho aqui na ESH é basicamente entender o que os clientes precisam e tentar oferecer o melhor possível para esses clientes. E essa pergunta traz aqui para mim a questão, né? Como que eu vou escolher a empresa correta diante de tantas opções, né? O Zé Paulo comentou sobre a questão de experiência, a questão de comprovação no mercado, tempo de atuação e isso tudo, e de fato é extremamente essencial. Mas diante de tantas promessas, eu acredito que além dessas questões é o benchmark, né? Eu acho que antes de fazer qualquer compra, é interessante você entender, aproveitando a experiência, por exemplo, da ESH, como que os mais de 300 clientes da ESH falam sobre a ESH, né? Claro que a gente tem as duas situações, detratores e promotores, obviamente, mas é interessante entender no contexto geral o que é mais forte, né? Se é o bom, claro, ou se é o ruim. Eu acho que isso é extremamente importante. Como um dos meus papéis dentro da ESH é justamente ir para o mercado e mostrar para o cliente aonde a gente tem o nosso ponto forte e também falar a verdade para ele, isso tem sido cada vez mais complexo, né? Eu acho que essa pergunta tem todo o sentido aqui, porque tem sido cada vez mais complexo. Imagina como que você escolhe hoje um fornecedor correto, diante de tantas opções, todo mundo prometendo inovação, mas inovação que ainda não foi testada, né? E falando que não importa a experiência, porque o importante é o que é novo. E às vezes pode ser, mas o ideal é que seja testado, né? E isso é eu acho que é o grande desafio meu aqui enquanto defensor da marca, e eu acredito para o Zé Paulo também, enquanto defensor da entrega, né? Claro, com certeza. E assim, a gente sabe que a característica de cibersegurança, diferente de outras disciplinas da TI, ela é muito focada em uma atividade que você está esperando dar errado, né? Obviamente, é tudo um ciclo. Você tem que trabalhar para nada de errado acontecer, mas você sabe que vai acontecer em algum momento. Para quando isso acontecer, você resolver da melhor forma possível, o mais rápido possível. Então, quando a gente fala em referência, e aí encaixa com a experiência e o que o cliente precisa, a gente sabe que em algum momento vamos ter alguma dificuldade de cibersegurança. Como a gente reage a isso é que define, muitas vezes,
o que é ser referência no mercado. Então, saber responder um incidente de segurança é um pedaço, mas apoiar o cliente nesse momento de dificuldade, saber como tranquilizá-lo, saber como orientá-lo a dirigir, por exemplo, para um CFO ou para o board da companhia, que está ali falando, está tudo parado, estou perdendo vendas. Trazer esse tipo de experiência, esse tipo de insight, vai muito mais além do que um PPT consegue descrever. Exato. E o porte da companhia, às vezes a gente ignora o tamanho da empresa na hora de contratar. Não é para todo mundo que precisa contratar uma empresa do porte. Às vezes cabe também empresa, porque nós temos espaço para muita gente no mercado. Para todo mundo eu acho que eu vou estar mentindo, mas tem espaço para muita gente no mercado e para quem está começando, a gente já começou lá atrás também. Só que hoje, imagina, você é uma empresa que fatura 1 bilhão, 2 bilhões, ou até menos que isso, mas é uma empresa que tem uma dependência de uma velocidade muito rápida para não deixar de faturar. Aí você tem um incidente. Incidente pode acontecer e vai acontecer. Quem que você quer ter prestando serviço para você? Alguém que tem porte para poder te ajudar naquele momento, porque a gente já teve situação, o Zé sabe de te colocar mais de 50 pessoas no processo de resposta a incidente e demorar quase um mês para terminar o processo, ou você quer colocar uma empresa que tem 1 ou 2 pessoas que depende de um faturamento só, né? Se tirar aquele faturamento, ela praticamente acaba a empresa. Então eu acho que é muito importante você entender esses detalhes nesse momento. Muito legal, Nelson. Acho que você trouxe um ponto bastante importante aqui. Nosso estudo ele percebeu que diversos provedores incluíram realmente muitas inovações nos seus produtos, nos seus serviços, né? Às vezes até de forma exagerada, né? Eu gostaria de obter de vocês um pouquinho a visão que vocês têm disso, dessa questão de incluir inovação, né? Mas de uma forma efetiva nas soluções, né? Gostaria de saber como é que vocês fazem isso para realmente dar esse equilíbrio do uso de inovação, que hoje em dia é muito... né, está muito na moda a palavra, muitas vezes as pessoas exageram nisso e não dão realmente o equilíbrio sobre a utilização dessa inovação. Perfeito. O Zé e eu, a gente conversa sobre isso naturalmente, né? Porque a inovação, a obrigação do meu time, por eu cuidar do time de produtos hoje, e até engenharia também, né? É trazer essa inovação, né, para dentro de casa. E a gente conversou na última pergunta sobre a questão de experiência e tudo mais. Experiência nada mais é de quanto você errou, né? A gente sempre brinca sobre esse assunto. Então a gente errou muito e vai continuar errando, só que cada vez menos e de preferência não em erros repetidos, né? Então, hoje, na hora que eu escuto um produto novo vindo no mercado, prometendo ser a bala de prata, quando surgiu a questão da LGPD, alguns fabricantes de criptografia falando que resolvia toda a questão da LGPD com criptografia, né? Então a gente escuta cada coisa, tendo o conhecimento que a gente tem hoje, que nos causa um pouco de asco. Acho que a palavra é essa. E esse negócio de bala de prata, eu sempre falo com o meu time, gente, bala de prata, nem bala de prata mata qualquer bicho, só mata lobisomem. E a gente tem mania de colocar bala de prata. Não existe bala de prata, não existe algo que resolva tudo. Então eu acho que a gente tem que ter muito zelo, muita cautela no processo. É óbvio que a tecnologia é muito rápida. Então, às vezes, a gente tem que assumir riscos. Às vezes não, frequentemente a gente tem que assumir risco. E às vezes a gente se depara com coisas boas e coisas ruins. Mas ao longo do tempo a gente sabe o caminho do que dá errado. O que dá certo, às vezes a gente tem que procurar ainda, mas o que dá errado eu tenho certeza. Então eu acho que isso é muito importante na minha busca por inovação. E nele, para receber o serviço, eu acredito que ele tenha uma visão até um pouco mais profunda do que a minha, né? Assim, até para errar, dá para aprender a errar. Para errar mais rápido e errar barato. No fim das contas, esse é o objetivo. Assim, como o Nelson comentou, a gente vê diversas soluções. A SH tem aproximadamente uns 70 parceiros aí de tecnologia que a gente usa para entregar o serviço. Então, ou seja, o meu time aprendeu minimamente ali 70 que a gente entrega hoje. Agora, desses 70, a gente com certeza viu pelo menos 3 vezes mais no filtro para escolher, olha, isso aqui não é bem assim, não é bem aquilo. E aí, assim, mais uma vez, no PowerPoint pode tudo, né? E aí a gente vê prometendo uma facilidade muito grande, ou então, muitas vezes, cobrindo um leque muito grande de gaps e desafios. Não, a minha solução faz isso, a minha solução faz aquilo, meu serviço faz isso, meu serviço faz aquilo. Tudo bem, os times de segurança não são os maiores tomadores de risco naturalmente, tem já uma aversão a risco. Uhum. Mas a cautela nessa escolha, ela é muito importante. E aí, quando a gente fala em cautela, faz o seu due diligence. Quantas empresas
implementaram aquele tipo de solução, ou há quanto tempo essa solução está aí e tudo mais. Mais uma vez, eu não estou falando que acabou de surgir uma, não vou adotar. Não, muito pelo contrário, né? A gente de tecnologia costuma ser muito tecnicista, adora tecnologia, adora ferramental, então a gente está sempre querendo experimentar alguma coisa nova. É só saber que existe um risco. E aí, quando você escolhe fazer aquilo ali, tenha noção do que pode acontecer caso aquilo dê errado, né? Então, tem coisas que vale a pena ir pela novidade e tem coisas que é melhor tomar um passo mais sólido, mesmo que seja, às vezes, entre aspas, mais lento, né? Tem um ditado militar, né? Slow, smooth is fast. Ou seja, se andar devagar, você não tropeça, né? Então, se você não tropeça, você vai chegar no destino sem maiores percalços. Muito legal isso que vocês trouxeram sobre não tropeçar nas mesmas pedras, né? E levar isso aí para o cliente, né? Afinal, esse é um grande papel nosso, né? Realmente, né? De não deixá-los cometer os mesmos erros ou os erros que nós sabemos que realmente vão levar a problemas que muitas vezes não dá para você contornar, né? Aprender com o erro dos outros é mais barato. Exatamente, muito bom. Exatamente. E acho que aqui tem um ponto que o zelo e a diligência no processo de construção de soluções, ferramentas, produtos, né? Como é que vocês veem isso no processo que vocês têm internamente? Como é que vocês levam isso para o cliente? Essa é uma resposta até quero começar respondendo, acho que por questões óbvias, né? O que eu acho interessante a gente foi criado, né, algum tempo atrás, a área de produtos na SH. Eu nem fui o primeiro responsável, fui um dos primeiros participantes, mas não responsáveis, né? Estou na SH há 13 anos já. Isso eu acho que é uma demonstração clara da nossa preocupação. Uma área específica para pesquisar, para entender, para poder diligenciar antes de deixar que ela entre na esteira. Né? É claro que a gente nem todas passam pela área de produtos, algumas coisas já vêm testadas de mercado e a gente simplesmente coloca ali no processo, mas não como um produto ESH, e sim como uma solução, num MSS ou algo do tipo. Mas eu acho que toda essa experiência, essa questão de trazer para dentro de casa, pesquisar qual é melhor, qual que combina mais, tanto a questão técnica como questão comercial, porque não adianta nada eu trazer o melhor técnico também se aquilo o mercado não vai aderir àquela solução, porque lembrando que a gente mora no Brasil, aqui a gente paga em real e 90% do que a gente compra é dólar. Não adianta eu fazer parceria com empresas que não entendem que a gente tem um dinheiro que custa 2 avos do que eles, basicamente, do que eles têm ali. Então, 20% basicamente do dinheiro deles. Então, todo esse processo de escolha de ferramentas, né, e sempre em conjunto com o time que vai entregar, porque a gente tem que... Eu achei legal, mas deixa eu ver com o time de entrega aqui, realmente, a gente faz um teste, tenta ver se funciona, e mesmo assim, às vezes a gente erra, né? A gente acerta muito, mas mesmo assim, às vezes, mesmo diante de todo esse estudo, a coisa não encaixa, a coisa não vende, o cliente não gosta, o cliente reclama. Então, olha como, mesmo com a área de produtos dedicada a fazer isso, né, a gente ainda tem problema. Imagina uma empresa que nem isso faz, né? E assim, a gente tem, como o Nelson comentou, a preocupação da aderência, né? Acho que esse é o primeiro checkpoint. Como aquela solução encaixa na resolução dos problemas dos nossos clientes ou dos nossos prospects. Então, o primeiro passo aí do time de produtos é tentar entender qual que é essa demanda. Tudo bem, se a gente for muito superficial, se não tivesse uma área de produtos preocupada em fazer o deep dive nisso aí, o cliente quer que resolva todos os problemas, né? Então, se for essa a resposta, qualquer coisa encaixa. Então, a gente tem que ser muito mais diligente em buscar o que de fato quer com o que a gente consegue entregar, o que é possível, né, de ser pago, como nós falou do desafio cambial aí que existe, né? E, no fim das contas, tem que garantir que o time de entrega consegue entregar e sustentar aquilo ali. Porque a gente entende, João Mauro, que o cliente também tem uma curva de aprendizado na utilização daquela ferramenta. Beleza, eu tenho aqui na área técnica ali, sob minha responsabilidade, quase 600 pessoas. O Nelson tem mais um bocado ali só em produtos. Então, o que eu acho que muitas vezes é simples e fácil de operar e sustentar é porque tem um time altamente capacitado. Mas eu tenho que pensar que o cliente tem um desafio grande com isso aí. Então, às vezes, uma ferramenta muito robusta, mas que tem uma curva de aprendizado muito grande para o cliente, não vai atingir aquele objetivo dentro do prazo que ele espera.
E às vezes uma ferramenta muito superficial, muito simplista, também não vai conseguir atender as expectativas. Então, o desafio é conseguir concatenar essas expectativas, né, para entregar um produto que seja aderente no final. Aí, aderente é a capacidade de sustentação, capacidade de aquisição, a própria permanência daquela empresa no mercado. Às vezes a gente viu isso, sei lá, centenas de vezes. Surgir uma empresa muito bacana com um produto muito legal e 12 meses depois ela foi comprada por um outro venture capital da vida ali, matou o produto, assimilou junto com o outro e daí desapareceu em 12 meses. Exato. E imagina, João, a gente passa frequentemente por isso. A gente trabalha com mais de 70 fábricas, né? Claro que temos os focos e temos a que a gente usa para soluções específicas. Mas imagina essas que são produtificadas pela SH. Quando eu digo produtificadas, elas são encapsuladas e a gente transforma ela numa solução ISH, onde a gente agrega mais soluções, serviços e tudo mais. Toda vez que eu programo com o cliente, e eu sempre falo isso, eu programo com o cliente, olha, eu vou entregar para você uma gestão de vulnerabilidade, não vou falar aqui de fabricante, eu vou entregar o MDR para você. Dentro daquilo ele tem um caderno de serviço. E esse é outro parâmetro, inclusive, para você saber se a empresa tem ou não experiência. Muita empresa escreve na proposta: irei administrar seu endpoint protect. O que é administrar? Administrar. Aí não cabe qualquer coisa, né? São 500 coisas, né? Então, eu tenho muita preocupação com isso, porque a expectativa do cliente, toda vez que o fabricante, eu escolho o melhor fabricante, né? O que eu vou aproveitar dentro de um limite tudo que ele me entrega. Mas eu escrevi um caderno de serviço que vai me custar tantas horas de um profissional meu, ou de vários profissionais, né? Cada um na sua equipe. E o fabricante lança uma feature nova, eu tenho que ter pensado aqui na área de produtos em deixar algum tempo ali disponível no custo que eu planejei para ele conseguir aproveitar daquela feature. E o cliente, às vezes, quando faz a compra, ele ignora esse fato. E aí o contrato fica inviável para o fornecedor e o que acontece? O fornecedor para de entregar, vai entregando cada vez pior e tal. E aí o cliente, quando não escolhe corretamente isso, pensando nessa questão do caderno de serviço, vendo exatamente o que vai ser entregue, isso aí principalmente no setor público, que está 100% escrito ali o que precisa, ele vai ser prejudicado, ele não tem como simplesmente se livrar daquele fornecedor, porque é um processo muito complexo. Então, uma coisa que eu falo muito importante, na hora de escolher a solução, eu tenho que também pensar na viabilidade de entrega. Tem solução hoje que é sensacional, mas para entregar ela eu gasto muito, meu custo é muito alto. E o cliente... Na hora que escolhe, não, o problema é seu, mas é meu, não é nosso. É que você não percebeu agora na hora que eu estou te vendendo. Sim. Na hora que tiver aí com você, para você se livrar de um fornecedor de algumas soluções, vai demorar 1 ano. Em 1 ano, meu camarada, você de repente vai perder seu emprego porque você investiu 10 milhões numa ferramenta. Então, eu acho que é algo muito crítico essa questão, entende? Para você medir experiência, é você medir também as pessoas que estão lá. O que ela está escrevendo ali para você? Eu acho que é muito importante a gente tratar isso com cautela, e não apenas o que eu estou conversando aqui na pré-venda. Na pré-venda, o PPT conta qualquer história, né? E a inteligência que está por trás de tudo isso aí é uma coisa muito importante, é uma coisa dramaticamente densa. Né? Não estamos falando de qualquer coisa aqui. Né? E aí, puxando essa questão da inteligência em si, né? E falando de inteligência artificial como forma, inclusive, de otimizar, né, as ferramentas de cyber, a gente já percebe que não é mais uma tendência, é uma necessidade real, né? Os fornecedores estão embutindo IA também, machine learning, em suas soluções, né? Inclusive existem já estudos aí dizendo que esse é um mercado que vai superar 60 bilhões de dólares até 2028, né? De acordo com os estudos da Markets aí, e mesmo a Capgemini, ela tem já um estudo aí dizendo que quase 70% das organizações elas já acreditam que sem IA não conseguem mais se defender adequadamente, né, dos ataques. Como é que vocês veem o uso do IA, né, da inteligência artificial dentro das soluções de vocês? E também, voltando a falar daquela forma equilibrada e efetiva. Uhum. Legal. Bom, acho que talvez o ano de 2025, sei lá, 100 conversas, 99 talvez incluir o tópico IA nela, né? Não só em cyber, mas em qualquer Exatamente. Eu até acho, nas rodas de bar. Isso aí, exatamente. Eu acho que sim, em cyber, talvez seja a área que adotou mais cedo os princípios, vamos falar, porque hoje juntou tudo, né? O coitado do machine learning morreu ali, né? Porque virou tudo IA, né? Coloca 4 if else já é IA, né? Passa um batom no porco ali, pronto. Mas, falando de IA de verdade, se eu for considerar
IA mais Machine Learning, acho que a gente já usa na operação há pelo menos uns 6 anos. E sim, a identificação ali da Capgemini em 70% não conseguiria se defender, concordo. Mas hoje a gente está muito mais para trocar o machado pela motosserra do que para substituir o lenhador. A IA, pode ser que a Skynet me corrija ano que vem, mas a IA não está pronta para fazer sozinho. Então, o que a gente tenta fazer é potencializar a capacidade humana, ou seja, colocar o ser humano para fazer o que o ser humano é bom, e todo o resto a gente utilizar inteligência artificial. O que às vezes se frustra com isso? Porque não dá para você fazer tudo com inteligência artificial. Existem limitações tecnológicas atualmente para isso aí, né? Os LLMs, que é o que estão por trás ali, é o que a gente usa, os modelos atuais, um subproduto deles é a alucinação. Quando eu falo subproduto, da mesma forma que a eletricidade, o subproduto é o calor, não existe um sem o outro. Então, no modelo atual, vai ter um certo nível de alucinação. O que a gente tem que fazer? Usar os guardrails corretos para eu minimizar isso aí. Então, quando eu olho para usar internamente, legal, show de bola, eu diria pé no acelerador. A gente, enquanto provedor de serviços e uma empresa de referência, eu tenho que ter muito mais zelo com isso aí. Eu não posso ter 10% dos meus tickets analisados com erros de alucinação, porque o nível que o meu cliente espera não é esse. Então, a gente, enquanto provedor de serviços de referência, eu tenho que usar isso da melhor forma possível para potencializar, mas eu tenho que colocar essa cautela. Então, assim, no PPT, legal, IA para lá e para cá, mas por baixo, né, atrás da cortina, embaixo do capô, eu tenho que fazer um ajuste muito mais complexo para isso. Tudo bem, hoje se eu considerar a quantidade de alertas de segurança que meu time trata, pouco mais de 45 mil por mês, seria impossível fazer com um machine learning com inteligência artificial. Eu pegar o meu alerta, que eu entrego para o meu cliente, e passar ele 100% pela IA, com essa margem de erro atualmente, dos modelos atuais, não dá. Então eu tenho que fazer o quê? Eu, quanto entrega, eu tenho que pegar a parte que a IA é muito boa, processar um volume grande, correlacionar, entregar aquilo para o analista, para ele fazer o julgamento final, a análise final. Uhum. Aí eu tenho a melhor combinação. E esse é o desafio, é achar a melhor combinação. E aí encaixa com o que a gente acabou de falar, da expectativa, o time de produtos entendendo isso também, como isso funciona. Então, assim, para a gente utilizar a inteligência artificial, a gente precisa da inteligência humana para isso aí. Usar a inteligência artificial quando você não tem os processos bem definidos, sabendo qual que é o seu objetivo, tendo o vocabulário necessário para tratar aquilo ali, você vai olhar para aquilo e vai ver que não é muito o que eu estou esperando. E tá tudo bem, essa análise é importante. Por que acho que talvez a primeira vez que uma ferramenta tecnológica foi adotada mais pelos 30 a mais do que pelos 30 a menos, a inteligência artificial? Porque você precisa de vocabulário para poder utilizar aquilo da melhor forma. Quando você vai perguntar alguma coisa, pedir uma análise que passa por um processo de inteligência artificial, se você coloca um profissional com pouco vocabulário, ele vai entender que aquilo ali é o suficiente e vai tomar a decisão baseada naquilo ali. E não há uma forma fácil de fazer isso sem um vocabulário, né? Então, acho que esse é o principal ponto. Usamos IA? Sim, com certeza. Sobreviveríamos sem ela? Seria muito mais complexo para mim. Em vez de ter 600 pessoas, eu talvez teria que ter 1000 pessoas, né? Mas eu acho que a gente está vivendo um momento onde a gente tem que fazer o uso. Devemos mesmo, acho que quem não está fazendo já está muito atrasado. Uhum. Mas é um uso consciente. É saber onde ela funciona e onde ela não funciona. É isso, né? O Zé resumiu de uma forma muito boa. Muito boa. Uhum. Eu escutei uma frase, eu não lembro exatamente onde que foi,
em relação à inteligência artificial, né? Estamos usando adolescente para resolver problema de adulto. Isso eu acho que resume em uma frase aí o que ele falou, né? Não é questão de... O adolescente tem que ser supervisionado. Não adianta eu liberar ele ali para ele poder trabalhar e fazer o que tem que fazer, que ele vai fazer da cabeça dele e vai alucinar, né? Literalmente. Sim. Então, a gente tem que ser muito cauteloso no processo. Eu acho que não adianta, eu até falei nisso numa entrevista há umas semanas atrás aí, não tem como se a inteligência artificial vem deixar mais eficaz, mais eficiente o trabalho humano, se eu não tiver planejado o que eu vou fazer, se eu não tiver bem claro o que eu quero, ela vai automatizar alguma coisa muito errada. Né? Então tome cuidado com o que você quer automatizar, que ela pode criar um problema muito mais rápido. Né? Imagina se eu cometo um erro. Se hoje um analista meu tem capacidade de errar 20 vezes num dia. Imagina colocar uma máquina para fazer isso. Ela vai 2 milhões de vezes. Lixo né? Um dia você vai errar. É isso aí. A SH atende que 40 mil incidentes É mais de 45 mil por mês. Por mês. Aí imagina eu cometer 45 mil erros ali. Então, temos que ser cautelosos. Ele colocou outra frase, que eu estava até conversando com o Alan Costa, que é um dos sócios da SH, ele falou exatamente essa frase. Quem ainda não usa está atrasado. Ele tinha ouvido em alguma palestra, alguma coisa do tipo. Concordo 100%, e a gente usa. E eu acho que a gente até tem que usar mais em algum momento ali, mas realmente a gente fica muito receoso, porque as promessas que a gente escuta não estão indo à frente. Né? Tem algumas pesquisas aqui que a gente vem lendo, que a maioria dos empresários ou CEOs que resolveram implementar em larga escala a inteligência artificial, voltaram atrás e estão começando aí em baby steps, né? Para poder, uma parte por vez. Porque, novamente, é um erro muito generalizado que você pode cometer. Então, é essencial. Eu acho que daqui a um tempo vai virar alguma coisa tipo Skynet, né? E na hora que chegar lá, vai ficar complicado, mas ainda vai depender do ser humano para dar aquele toque especial, e vai ser cada vez mais difícil, porque se eu não estou treinando as pessoas para ser júnior, né? Você tinha até falado para mim um dia desse. Se eu não estou treinando a pessoa na base, como que ela vai ser o cara sênior que vai perguntar a coisa correta? Então, a gente vai entrar num deadlock infinito. Um outro problema, né? E assim, antes da Skynet chegar, agradeça o seu chat GPT, seja gentil com ele, né? Mas quando a gente olha para o que a gente faz com inteligência artificial, eu sou entusiasta, tenho uma área de pesquisa e desenvolvimento dentro da minha unidade. E essa área de pesquisa e desenvolvimento, poxa, eu gosto de acompanhar porque, mais uma vez, sou entusiasta. Mas são resultados fantásticos, fantásticos. Só que, mais uma vez, o nível de excelência que os nossos clientes esperam da gente, eu não posso. Só pluguei, vai me dar 75% de acerto. Esquece. Para mim é inviável ainda. Então, mas, obviamente, né, de quem está ouvindo a gente, às vezes não é nem cliente da ISH e tem um time pequeno. Eu uso ou não uso com 75% de acerto? Usa, 75% é maior que zero. Então, vai muito do seu cenário. Se eu estou esperando 99,99% de acerto, aí não. Agora, 75% de acerto, mais uma vez, é melhor do que zero, né? Então, a capacidade de agregar dados, a capacidade de olhar massa de dados, correlacionar, entregar ali uma primeira pista, querendo ou não, eu otimizo meu tempo. Pense, 45 mil alertas tratados por mês. Se eu tiro 1 minuto de cada alerta com IA, já é um game changer para mim. Perfeito. Exato. Não, isso tem muita correlação com aquilo que você também mencionou, né? Não adianta você pensar em substituir né, quem faz o trabalho, né? Você deu o exemplo do machado isso, utilizar o lenhador, né? Então, acho que aqui tem muito a ver com a questão do risco em si, né? E acho que isso remete um pouquinho a questão que a gente já tinha tratado aí, que é esse processo de transição de fornecedores de cyber, né? Eu acho que assim, estou vendo uma movimentação forte no mercado de produto, de fornecedores que estão sendo aí substituídos ou mudando de empresas e de clientes, enfim. Acho que esse é um processo natural, mas em cybersecurity eu considero particularmente importante e crítico, muito sensível, né? A gente está falando de uma empresa que está lá já prestando serviço e ela pode ser trocada, né? E o produto dela tem que ser muitas vezes trocado, enfim, o cliente decide trocar.
Isso pode abrir uma vala, né, pode abrir uma brecha muito importante em termos de segurança. Não estamos falando de qualquer produto, qualquer solução. Né? Como é que vocês enxergam, né, esse momento dos clientes? Como é que os clientes podem ser auxiliados nesse processo de transição para que esse risco seja mitigado? Né? Como é que vocês tratam esse assunto? Entendo que é uma realidade que vocês também vivem, até pela quantidade de clientes que vocês têm, pelo tipo de produtos que vocês comercializam. Legal. Vou falar um dado aqui interessante. Nos últimos 12 meses, quase 70% dos projetos de SOC que a gente fez foram transições. Ou seja, o cliente tinha um SOC e contratou a ESH para ser o seu novo SOC. Então, isso dá para tirar algumas conclusões disso aí. Acho que a primeira, mais óbvia, existe uma divergência, muitas vezes, de expectativa. E eu não estou fazendo julgamento da qualidade do fornecedor anterior, ok? Pode ser que ele seja bom, pode ser que ele seja de fato ruim, mas para mim o que demonstra existe uma divergência de expectativa. Estou trocando meu fornecedor por um motivo, né? Seja ele qual for. O fato de isso ter chegado nesse número, quase 70%, nos últimos 12 meses, diz que o modelo adquirido, vamos falar assim, do serviço, ele passa por uma transição. E aí, sim, você trocar, por exemplo, um fornecedor de SOC é bem mais arriscado do que uma implementação de um SOC do zero, porque você tem um nível de maturidade, e eu estou imaginando que qualquer número é maior do que zero, né? Tem um nível de maturidade e você vai trocar o fornecedor que vai pilotar suas ferramentas, que vai detectar seus alertas de segurança, que vai responder a incidentes. Então, isso abre uma brecha muito grande. Como é que a ESH faz? A gente tem uma receita de bolo, né? A gente chama de playbook, para momentos como esse. Né? Como é que eu transiciono da melhor forma possível, com o menor impacto possível, para eu continuar na mesma linha de maturidade e depois subir com um fornecedor novo. E não cair a maturidade enquanto eu estou eu cair as minhas defesas, né? Prejudicar as minhas defesas enquanto eu estou trocando de fornecedor. Então, assim, na parte da entrega, a gente já tem um playbook. Quando o time de vendas detecta que esse é o cenário, muda toda a postura no processo de entrega e automaticamente no processo de vendas também. Sim. Esse processo de transição, João, me trouxe alguns gatilhos aqui na hora que eu comecei a pensar. Gatilho de trauma? Eu tenho uns também. Traumas. Faz parte, né? Faz parte Profissão. E aquela questão que a gente está falando, experiência, erros cometidos. Sim. A indústria de cyber, ela passa por buzzwords, né? SOC, não sei o que, XDR e vários DLP, enfim. Tem momentos específicos em que a gente vê algumas soluções ganhando destaque no mercado. Em algum momento, o MDR Plus CIEM ganhou destaque muito grande. Só que boa parte das empresas não estavam preparadas para o recebível desse serviço. Não tinha maturidade. E às vezes até o fornecedor também vendeu algo porque a empresa queria, não porque ela precisava. Né? Que de repente a gente, em algum momento, teria outras ferramentas que poderiam ser ferramentas e serviços que poderiam ser entregues antes da solução de MDR. E isso traz um sofrimento para a entrega. Porque a gente gera uma expectativa, porque, novamente, a bala de prata, né? A gente cria uma sensação que agora meu problema está resolvido, vou te vender uma paz de espírito. Só que, por mais que a gente explique, né, a audição da pessoa não funciona porque eu estou falando, funciona porque ela quer ouvir. Então eu falo, olha, você vai ter isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas ela está tão impregnada na cabeça dela que ela vai ter uma maravilha que é expectativa para você conseguir, ao longo do tempo, criar alguma sensação de valor no cliente, nem sempre é simples. Então, eu vendo, né, eu faço aqui parte do processo de venda, tenho que explicar para o cliente o que ele vai ter. Nem sempre eu consigo deixar claro tudo que ele vai ter de fato, por mais que a gente explique, que a gente escreve, muitas vezes ele só vai ouvir aquilo que ele quer. Né? Tem uma frase linda que eu vi um professor falando, né? A nossa visão como cosmovisão só nos permite entender aquilo que está gravado na nossa cognição. Ou seja,
eu só entendo aquilo que eu vivi. Se eu só vivi uma coisa, eu só vou entender. Se eu só entendo de dinheiro, não adianta eu falar com um contador sobre MDR. Se eu só entendo se eu tô falando com a criança sobre Mind Max, sei lá, qualquer desenho, não adianta eu falar com ela sobre matemática. Então eu tenho que entender com quem eu tô falando para poder conseguir transmitir a verdade. E isso é uma coisa muito complexa. Eu tentar entender como que sua cabeça funciona para eu explicar corretamente. E muitas vezes isso gera uma expectativa. Eu converso muito com o Zé sobre isso. Se o cara tem a expectativa errada, ele nunca vai ter o serviço que ele quer, porque ele não sabe o que ele quer. Então, e a gente tem um turnover muito baixo. Então, a gente consegue, né, dentro, claro, novamente, todo mundo tem defeitos e qualidades, mas a gente consegue ao longo do tempo ir corrigindo. Né? A gente conseguiu ao longo do tempo, a expectativa, vamos colocar mais isso aqui, que eu acho que vai trazer uma experiência melhor. Aí vão surgindo outras coisas, a gente vai incrementando, né? O Brasil está passando por uma transformação muito grande, né? É um dos países mais atacados que existem, né? E, por outro lado, a gente vive uma situação onde a gente tem um problema que a gente está aqui conversando a respeito, que é vocês terem, né, quantidade de pessoas hoje dentro do quadro de vocês, profissionais efetivamente treinados, competentes, conhecedores daquilo que estão fazendo, contra um mercado que está cada vez mais carente desse tipo de profissional. Né? No Brasil, tem estudos aí apontando cerca de 750 mil vagas necessárias para poder cobrir aquilo que as empresas precisam. A nível mundial, e SC2 está falando em mais de 4 milhões, né, de profissionais treinados, capacitados. Né? Em contrapartida, a gente também tem, como vocês falaram, um nível de maturidade de mercado e como a gente viu mesmo, né, como a gente vê, o nível do nível de maturidade do nosso mercado brasileiro aqui, né, ele é diferenciado. Né? Ainda a gente tem... Como é que vocês veem esse momento, né, de problemas com equipe, com profissionais realmente preparados para isso, atendendo um mercado que tem esse perfil, com essa maturidade? Como é que vocês da ESH trabalham com isso? Eu acho que o Zé, uma proporção muito maior, sofre muito com essa questão de profissionais no mercado. Eu lembro em 2016, 2017, eu li uma pesquisa falando que em 2019 teríamos uma carência de profissionais de segurança 3 vezes maior que qualquer área de tecnologia. E eu sinto que errou, é muito maior. É bem maior que isso. É bem otimista, né? Foi bem otimista. Então, para você ter ideia, hoje eu tenho uma dor muito grande. Quando eu tenho que tirar alguém da equipe por algum motivo ou outro, além de eu perder um conhecimento muito grande, e às vezes a gente é alheio à nossa vontade, a questão do mercado, o momento financeiro da empresa, alguma coisa do tipo, né? Ou tem que substituir porque mudou a estratégia, eu sei que estou perdendo algo muito valioso para a empresa, que é o conhecimento. E toda vez que eu vou contratar, a média de tempo que eu consigo contratar um engenheiro de vendas é 6 meses. Às vezes eu não consigo preencher aquela vaga do engenheiro, eu tenho que contratar um analista para transformar em engenheiro, e ainda assim é difícil eu trazer alguém que tenha o conhecimento médio que eu preciso. Então, hoje o mercado está muito complicado. Eu imagino para uma empresa que não é FII, que nem a nossa, né? E assim, o alinhamento de maturidade. A gente está vendo as empresas buscarem profissionais de segurança. Antigamente não era tão comum, né? Então, o famoso cara da TI resolvia tudo ali, né? Já cuidava do AD, cuidava do Firewall, cuidava de tudo, né? Então, assim, quando a gente fala de maturidade, a gente vê as empresas buscando profissionais de segurança da informação, né? O brasileiro em si, ele tem um perfil mais generalista, né? Ou seja, é raro um profissional chegar no momento de maturidade que ele não configurou um AD na vida, que ele não configurou um firewall na vida, que ele não trabalhou com um pouco de privacidade. Então, assim, é comum do nosso mercado ter passado por várias coisas. Isso é bom e ruim? Bom como a área de segurança não é uma área inicial do universo de tecnologia da informação, ou seja, fazendo aqui um paralelo com a medicina, um oftalmologista, ele é uma especialização da medicina, né? Então, a mesma coisa eu gosto de acreditar a segurança da informação. Ela é uma especialização da tecnologia. Então, ela requer um conhecimento prévio. Ninguém nasce do zero em segurança da informação. Minimamente veio de
Então, infraestrutura ou desenvolvimento, né? São as áreas mais comuns ali que quase todos os profissionais passam. E o desafio que eu vejo eu preciso de mais profissionais. Como eu disse, só dentro da minha equipe tem quase 600 pessoas. Então eu estou com 600 pessoas de cibersegurança só da QSH. Como é que fica o mercado? Eu sou eu acredito bastante no compartilhamento. Então, mesmo na parte ruim, quando eu perco um profissional do mercado, eu sei que eu estou perdendo alguém bom e que essa pessoa vai desempenhar um bom trabalho para onde ela estiver indo. E qual é a vantagem no final disso tudo? Eu aumento a maturidade geral de segurança do mercado brasileiro, né? Então, quando alguém entra na ESH como um júnior e vai para uma outra empresa como um sênior, tem esse lado positivo, porque eu sei que agora o mercado de cibersegurança está minimamente mais preparado, né? Ruim para mim que perdi, tudo bem, mas se eu tiver que fazer uma limonada desse limão, é isso. Então a gente contribui para a maturidade de segurança do mercado brasileiro. E aí, qual é a estratégia que a gente tem? Eu não tenho, a conta não para em pé se eu tiver 600 sêniores dentro da ESH. Eu tenho que trabalhar a base. Então eu tenho programas de educação interna, onde eu pego alguém que acabou de sair da faculdade e ele vai se capacitando em diversas frentes para usar. Poxa, Zé, mas se você pegar 10, os 10 não vão ficar. Não vão ficar. Mas se eu não fizer nada, eu não vou ter nenhum. Então eu tenho que fazer com 10 para ficar com, sei lá, com 6, 7, né? E assim vai. E aí, depois que ele passa pela base, ele vai passando pelas outras áreas de segurança da informação. E essa é uma área, o João Mauro, que ela é naturalmente estressante. Esse é o cenário. Nunca é o céu azul o tempo todo e o mar calmo, né? Ela vai ser sempre a variação entre o caos, né, e a paz, né? Então não é uma área para todo mundo também. Então eu crio essa barreira de dificuldade comportamental, de expectativas, e eu já tenho a barreira de conhecimento, né? Então por isso que é muito importante a gente, enquanto provedor de serviço, uma empresa de especialidades, trabalhar essa formação de profissionais. Cuidar da base, né? Afinal, eu quero aposentar, quero ir lá criar a galinha em algum momento, pescar, né? Eu preciso de alguém que me substitua. Né? Exatamente. Outro ponto de vista que eu acho interessante, nessa área nossa que é de cibersegurança, principalmente, né? A gente cuida de algumas outras coisas, existe uma diferença muito grande, né? Tem profissional que está começando hoje e investe no mundo de ataque. Lembra o seguinte, o atacante, ele precisa conhecer o ângulo. O goleiro tem que conhecer o gol todo, né? Então, o processo de defesa é muito complexo, porque, além de tudo, eu sei que se eu estiver posicionado no meio, eu não consigo pular no canto, né? Então, eu sei as áreas que são complicadas de eu defender. Só que se o atacante treinar no ângulo, aí eu vou ter que mudar meu tipo de ataque. Então, esse processo de treinamento, essa questão de generalista também, quanto mais o cara está na gerência ou algo do tipo que ele tem que conhecer de forma mais ampla, não necessariamente profunda, mas escolher corretamente quem vai ser o cara que vai estar posicionado em cada posição, né? É um desafio constante. É um desafio que eu, pelo menos, e com certeza ele passa de forma frequente. E o atacante pode errar 1000 vezes, ele só precisa acertar uma. E quem está defendendo tem que acertar todas, né? Exato. E aí, quando ele erra uma, é um problema. É um belo prejuízo. Por isso que tem o aspecto psicológico que a gente não pode ignorar na área de segurança. Quando a gente olha para burnout, quando a gente olha para esse tipo de dificuldade, a área de segurança contribui muito para essa estatística, né? Justamente por essa pressão de ter que acertar 100% das vezes. Exato. E tem alguns estudos, né? Existem algumas matérias, IA entre elas, terceiros é outra coisa importante hoje em dia que as empresas ignoram, mas uma coisa que está lá no cantinho direito, na hora que a gente vê alguns estudos, é a saúde mental do CISO. A gente coloca CISO porque ele é o cara que sofre a maior pressão, mas quem está ali trabalhando com cibersegurança, você não tem descanso. É o tempo inteiro algo te martelando, uma coisa nova, é estudo novo, é o que você já existe que você ainda não estudou. Então, é muito constante a pressão. Então, o tempo de um CISO numa empresa hoje tem diminuído ao longo do tempo, né? A gente vê, antigamente não existia necessariamente um CISO, a não ser uma empresa muito grande, né? Mas hoje o tempo do CISO tem diminuído e a entrada do CISO como CISO tem diminuído a idade também, porque tem pegado pessoas menos experientes para assumir posição. Então a pessoa não tem experiência psicológica, só tem um conhecimento técnico e não aguenta a pressão do cargo. Então a rotatividade está crescendo cada vez mais. E isso tem
dificultado a vida de todo mundo. Ter sentado numa cadeira de CISO, né, e eu já passei por isso, a gente consegue perceber muito claramente que vocês têm essa visão de o que esse profissional enfrenta, né? Ainda mais num board que hoje está realmente lançando mão de trazer o CISO para dentro, né, que era uma coisa que antigamente a gente não via muito, né, junto com outros C-levels, né, da corporação, para tomar decisões, para ajudar num processo de crise, né? E aí acho que o papel, né, de fornecedores torna-se uma coisa muito importante, né? Ter pessoas preparadas para poder apoiar esse board, né? Sim. Acho que nós passamos por bastante tópicos aqui, né? Muitas tecnologias novas, como vocês falaram, que vocês percebem, né? Esse equilíbrio do uso, né, da IA e tudo mais. Eu gostaria de saber assim, ok, então por que vocês acham, né, que a ISH é uma escolha ideal das empresas, né, que os clientes buscariam aí como parceiro estratégico de segurança cibernética no mercado brasileiro? Vamos lá. Eu sempre fico muito preocupado na hora de falar sobre mim mesmo, imaginando eu representando a ISH aqui, que parece muita soberba, né? Então eu gosto de deixar, muitas vezes, outros falarem por mim. No começo aqui da conversa, né, eu comentei sobre benchmark. E eu acho que um ótimo benchmark é o próprio ISG que você representa, né? Para ter ideia, a gente está em 5 quadrantes líderes, né, de 6 que existem no estudo. E o sexto é porque a gente não participa. Vocês não fabricam, né? Exatamente, é para fabricante de uma solução, a gente não é fabricante daquela solução. Então, 5 dos 6, né? Porque o sexto a gente não fabrica. Exatamente. E a gente está ali também, entre outros órgãos de estudo, no MSSP Alert também, a gente tem lá, está entre os... Está no 22, posição 22ª, se eu não me engano, aqui no Brasil como primeiro empresa de prestação de serviço de segurança especificamente. Então a gente tem não apenas a ESH falando sobre si mesmo, né? O elogio a si próprio não é tão valioso, né? Mas existem empresas estudando o que a gente faz, né? E eu acredito que se ela ler o estudo do ESG, eu acho que é um estudo bem completo, eu acho bem interessante todo o estudo, ela vai falar também sobre nossas fraquezas e qualidades. Né? Talvez não. Pô, o que ele está falando de fraqueza não é na hora que está perguntando. Mas eu acho importante saber a verdade na hora de contratar, porque eu tenho certeza que na comparação a gente fica numa posição muito bacana. E como a gente vem conversando aqui, né? Nós temos experiência, nós temos uma quantidade de pessoas capacitadas bem acima da média do mercado. Em múltiplas disciplinas. Em múltiplas disciplinas. Temos clientes em diversos setores, né? Isso nos dá uma capacidade de ter data analítica, né, muito grande, né? Nós temos um data lake muito grande, atendemos uma quantidade de chamadas por mês aqui absurda, só de alerta de incidente real, mais de 45 mil por mês. Então, eu acho que toda essa robustez, essa experiência, nos ajuda a ter propriedade para eu estar falando na frente de alguém. Se eu estou falando sobre um assunto, geralmente eu não estou falando porque eu acho, é porque eu vivi aquilo. Né? Ou pelo menos estudei, até na hora que eu estou falando, né, a SH fala sobre o assunto, a gente deixa claro, olha, nisso aqui a gente está começando agora, você está disposto a ir com a gente? Porque a nossa experiência pregressa ainda assim é maior do que a da maioria, né? Que todo mundo vai passar por um momento de ter que trazer algo novo, e a SH também, senão a gente para no mercado. Então eu acho que essa experiência, essa capacidade de se reinventar, porque senão a gente não estaria quase 30 anos no mercado, faz uma diferença absurda. E assim, tem que lembrar que a excelência, ela não vem do talento, ela vem da repetição. Então a gente faz isso trocentas vezes, centenas de milhares de vezes num período, aumenta a minha chance de acertar, né? É simples assim. Eu acho que quando a gente olha pro que o estudo do ISG, como o Nelson falou, super completo, muito bacana de ler, independente se você está buscando a ISH ou não, ou está buscando uma solução específica, é um estudo super robusto. Então já gera aí uma segurança e você já ganha um conhecimento ali, mesmo que você não vá contratar ninguém que está naquele estudo. Mas já te dá uma noção de como é que você deve entender o cenário que você está inserido, o que você deve buscar em um fornecedor, né? Quando a gente olha internamente para a ISH, quando a gente olha para como a gente trabalha, o que a gente busca fazer, a gente quer entregar para o nosso cliente a parceria. E o que é ser parceiro? É nos momentos de dificuldade contar com a ISH, não é
não ter problema. Não existe essa possibilidade de não ter problema. Se não desse problema, a gente nem estava aqui, né? A razão de existir é que a gente sabe que vai dar problema em algum momento. É como a gente reage a esse problema, que eu acho que define muito bem o que é a ISH e por que a gente é referência. A primeira... Recebi essa ligação na segunda-feira. A primeira ação não, peraí, vamos lá, vamos ajudar. Não tinha nada a ver com cibersegurança ou com a solução que a gente entregava, porque a gente tinha um outro problema. Então, esse é o primeiro passo da ISH. Não, peraí, tô contigo aqui, vamos lá. Tá precisando de alguém com esse tipo de conhecimento? Peraí. 10 minutos depois tem alguém sentado lá com aquele tipo de conhecimento. Qual que é o escopo do contrato? 180 graus de direção. 180 graus de direção. Ou seja, não tem nada a ver com aquele escopo. Mas tinha alguém sentado lá para poder apoiar. Então, assim, acho que esse tipo de entendimento quando você está buscando um fornecedor, você ter isso aí é muito importante. É saber que aquela empresa vai estar lá para você, para o que der e vier. Né? Por quê? A gente sabe como é que é. A gente já passou por isso centenas de milhares de vezes. A melhor coisa que pode ter é alguém para contar nesse momento. É isso. Eu acho que somatório do que a gente falou aqui é basicamente o mínimo que eu espero de uma empresa que vai prestar serviço para mim. E lógico, o que está no PowerPoint também tem inovação, tem um monte de solução bacana, tem gente gabaritadíssima. Se eu olhar para os profissionais que a gente tem ali no plantel, no time, é superstar. Então, tudo isso compõe, obviamente, né? Tem uma equipe de produtos ali focado em entender o que o cliente quer e como aquilo melhor desenha. Ter ali um time de engenharia de vendas para desenhar aquilo ali para você. Ou seja, é alguém que conhece intrinsecamente como as coisas se encaixam para montar esse quebra-cabeça que é a jornada de segurança. E, obviamente, o time para entregar ali, multidisciplinar e super competente. E nessa questão na escolha, né, João, eu acho que quando você, no final do campeonato, tiver entre 2 e 3 ali, empresas que você já qualificou dentro do seu possível, pede para ver. Ah, você faz administração? O que é administração para você? Me explique aí seu caderno de serviço. Como é que você faz? Como é que você faz? Ah, você faz MDR? Deixa eu ver. Como que você administra o seu CIEM? Como que é o seu processo de hunt? Como que é o seu Blue? E se der um incidente aqui no meu ambiente, como que você vai me ajudar? Uhum. Você vai ajudar e depois cobrar? Ou você não vai cobrar? Como que é o processo? Você não faz isso. Enfim, entenda o que você está comprando dentro do possível. É lógico que o fornecedor geralmente vai entender um pouco mais ou no mesmo nível, mas faça perguntas, entenda no detalhe. Deixa eu ver o documento seu ali mensal que você me manda. Porque muitas vezes, mandar um relatório. Poxa, relatório, mas esse relatório eu posso mandar um print ali do qualquer coisa. Então, entenda o que você está recebendo para você entender a qualidade daquilo que você espera se vai alcançar seu objetivo. Que no final do dia, é uma coisa que eu tenho percebido. Teve um estudo em algum momento que falou que Data Loss Prevention era uma das ferramentas de menor valor percebido, né, do mercado. E a gente trabalhou muito para tentar, na hora que a gente vende o DLP, trazer valor. A gente desenhou um caderno de serviço, a gente fez isso com cautela. Sentei com o time do Zé Paulo. Sentei não, o Alan Carvalho, obrigado Alan. Sentou com o time do Zé Paulo. Desenhou ali todo um processo e tal, para na hora que a gente entregar, o cliente ver valor. E a mesma coisa MDR. Hoje, é difícil você provar valor, ainda mais difícil que o DLP, eu diria, porque qual é o entregável de um MDR? Eu estou focando nisso que eu acho que de repente seja o principal serviço da SH hoje. Talvez seja um alerta, mas o que você vai sentir recebendo alerta? Devo ter mais alertas ou menos alertas? Por que eu tenho 300? 300 é melhor do que 10? Não, peraí, quanto menos alerta, melhor. Então, entender, tem uma frase do Walt Whitman, o ator lá, seja curioso. Acho que esse é o mote que tem. Seja curioso. Como faz? Como é que a ISH faz? Porque falando do MDR especificamente, não, peraí. Se eu tive um incidente no ano, é ruim ou é bom? Meu fornecedor, é bom ou ruim se eu tive um incidente de segurança? Mais uma vez, é tentar entender como é que eu meço essa qualidade? Como é que eu meço o meu sucesso nisso aí? Como é que eu reporto para o meu board, por exemplo, que eu estou, de 200 por mês? Por que isso é bom ou isso é ruim? Então, seja curioso. Pergunte para o seu fornecedor como ele faz, como ele reporta. Porque, afinal, quando você vai contratar um fornecedor de segurança, se ele errar, você falha. Mas se você errar, ele também falha. Então, é um trabalho conjunto.
para dar certo, os dois têm que estar alinhados nesse objetivo, né? Estarem alinhados nisso aí vai aumentar a sua chance. E você pode fazer tudo certo, ter um fornecedor fantástico, fazer tudo certo, comprar as melhores soluções, e você pode ter um problema. Então, a dificuldade de demonstrar o valor do MDR, muitas vezes é isso. Poxa, eu investi milhões e tive um incidente de segurança. Tudo bem. E tem outra empresa que não investiu nada e não teve. Aí, fazendo um paralelo com o mundo real, você se exercitar e comer bem, não quer dizer que você vai viver para sempre. Mas, com certeza, vai aumentar as suas chances de não morrer estatisticamente aos 35 anos de idade. Então, veja, esse tipo de curiosidade que você tem que ter na hora de interagir com o fornecedor. E, mais uma vez, posso montar o melhor PowerPoint do mundo, para falar que faz tudo do melhor jeito possível, daquele que você imaginou e sempre sonhou. Mas, na realidade, muitas vezes não é isso. E ter um fornecedor que te conte a dura realidade, muitas vezes não, é sempre importante. A mentira é sempre suave aos ouvidos, né? A verdade nem sempre. Mas saber que esse fornecedor tá lá para você é essencial. Excelente. No final do dia, com quem você conta na hora que acontece um problema real, né? Então, é isso. Eu acho que uma das grandes questões da SH é isso. A gente vem trazendo ao longo do tempo vários amigos que a gente fala, né? Cliente mais, né? A gente sai para tomar cerveja, conversar e conversa. Chorar as pitangas. Dos incidentes conjuntos. Dos incidentes conjuntos. Porque na hora que acontece uma situação, eu acho que no final do dia é isso. A gente vai ajudar. Né? Eu acho que o principal característico da SH é, se você tiver um problema, eu posso não encontrar a solução na velocidade que você esperava, mas que eu vou estar lá do seu lado chorando junto, eu estarei. Essa que é a grande questão da SH. Eu acho que a principal, talvez. Excelente. Eu acho que vocês falaram do estudo, eu agradeço a menção a ele, né? Eu acho que assim, o estudo ajuda muito realmente numa shortlist. Com certeza. Né? Então, acho que o motivo principal, né, vocês estarem dentro dessa shortlist é justamente esses pontos todos que vocês elencaram como parte, né, de uma avaliação. Então, eu agradeço muito, né, o tempo de vocês aqui, muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui, poder dividir com vocês esse tempo e conversar a respeito das opiniões sobre o que a gente tem do mercado de cyber brasileiro. Muito a gente obrigado. Que agradece, João, ter essa oportunidade de falar sobre assuntos que é tão apaixonante. É tão apaixonante. Dava para durar 2 horas aqui. Né? Foi rápido demais. Abordar todos os assuntos, né? Enfim, é sempre um papo legal. É uma empresa que a gente tem orgulho, obviamente. Mais uma vez, o estudo reflete isso, é um estudo profundo. Você, como autor, sabe o trabalho que dá, a seriedade que é necessária para construir um estudo dessa forma. Então, a gente fica feliz de que exista isso aí, porque a gente consegue trazer esse diferencial de uma forma tangível para aquele que não é o nosso cliente ainda, ou que minimamente está buscando aquilo ali. Às vezes ele nem vai escolher SH, porque assim, não, SH não é o que eu preciso nesse momento, né? Mas ele ter esse estudo para amparar ajuda na tomada de decisão. E você que nos acompanhou até esse momento, nesse episódio, muito obrigado por estar aqui até agora. E em qualquer dúvida, por favor, acesse a TGT ESG sobre o estudo do Provider Lens, e o Zé Paulo e o nosso falam sobre SH. Perfeito. Gente, obrigado pela paciência, quem está aqui até agora escutando a gente. É um assunto que para a gente causa muita paixão, mas eu sei que é um assunto complexo. E se tiverem se interessado por qualquer detalhe que eu comentei, tiverem interesse de entrar em contato comigo, Nelson Coimbra lá no LinkedIn, vocês vão me encontrar, ou diretamente com a SH. Obrigado. Maravilha, é isso aí. Acesse o LinkedIn, sou da área técnica, então tem sempre vagas lá. Estou precisando de gente, profissionais de segurança. Então acesse o LinkedIn da ESH, o site da ESH e busque por vagas. Obrigado.